Buenas noches a todos y a todas. Continuamos con nuestra programación. Antes de comenzar esta conversa, quiero recordarles a todos la campaña social de esta fiesta de Hag HaShavuot. Ustedes están viendo aquí en la tela un QR que direcciona para la campaña SIPI contra el FOME y para la dignidad. Nos ayuda por favor, a cumplir con nuestra meta para llevar cestas básicas y kits de higiene a las personas en vulnerabilidad. Participen, donen y sean parte de esta hermosa campaña. Nuestra conversa a las 0:20 de la madrugada es con miembros del Consejo Rabínico Reformista de Brasil. Están conmigo los rabinos Gershon Kwasniewski, Luca Miara, Sergio Margulis y Uri Lam. Voy a comenzar por presentarlos con las bios que nos han enviado. El primero es el rabino Gershon, que es el rabino de la SIBRA, Sociedad Israelita Brasilera de Cultura y Beneficencia, desde 1996. El rabino Gershon es coordinador del Grupo de Diálogo Interreligioso de Porto Alegre desde 2014 y miembro del grupo desde 1996. Actualmente participa del International Fellows Program de King Abdullah bin Abdulaziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue. Além de su titulación de rabino, es formado también en jornalismo. El rabino Luca Miara es rabino formado por el Jewish Theological Seminar en Nueva York. Além de la ordenación rabínica, pues es maestrado en Midrash, en el JTS también, y la graduación en Economía por la Universidad Federal do Rio de Janeiro. Desde 2020, él tiene honra de servir a comunidades con mejor pão de queijo y dulce de leche do Brasil, la Congregación Israelita Mineira. El rabino Sergio Margulis tiene formación en psicología, maestrado, ordenación rabínica y Doctor in Divinity por el Hebrew Union College. Es rabino de la Asociación Religiosa Israelita de Río de Janeiro y presidente del Consejo Rabínico Reformista de Brasil. Y por último nos acompaña el rabino Uri Lam, ordenado en el Hebrew Union College en Jerusalén. Es psicólogo, maestro en filosofía, afiliado a las organizaciones rabínicas reformistas y de Jewish Renewal, y es el rabino de la comunidad Betel de São Paulo. Obrigado a vocês por estar con nosotros. Es un placer tenerlos aquí. Y será una conversa entre colegas para hablar sobre qué muda, qué cambia el Consejo Rabínico Reformista de Brasil, tanto para los rabinos como para las comunidades. Vamos a comenzar invitando a Luca a compartir con nosotros algunos de sus pensamientos. Boa noite, queridos colegas. Vocês me escutam? Todo mundo me escuta? Boa noite. Boa noite, queridos. Muito bom vê-los, muito bom estar com vocês, muito bom. Obrigado, Tati, pelas apresentações. Nessa noite a gente vai conversar um pouco sobre a novidade, né, dessa organização rabínica no Brasil. É algo inédito e a ideia é a gente poder aprofundar algumas reflexões, tornar essas reflexões mais próximas também de um público maior. E é sempre bom escutar também de colegas e aprender novos pontos de vista. A minha primeira pergunta para esse painel é: nós somos um grupo de rabinos que trabalhamos em diferentes comunidades do Brasil, fomos ordenados em instituições diferentes e até mesmo movimentos diferentes, como é o meu caso, estou no JTS. O que nos une
enquanto conselho rabínico, quais são os nossos elos e quais são os desafios desses elos e as vantagens desses elos. Queria passar a palavra para o nosso presidente, Sérgio Margulis. Uau! Ok, primeiro, muito obrigado, Tati, Rabina Tati, que é a mais nova integrante desse conselho, que é um prazer tê-la aqui. E obrigado a você, como Rabina da CIP, pelo convite, pela realização disso. Obrigado, Luca, Rabino Luca, pela chamada. Eu acho que esse conselho rompe um isolamento. A tarefa de decisão que um rabino, que uma rabina tem que ter é muito grande. Escutamos muitas vozes e temos, ao mesmo tempo, muitas pressões. Trocar ideias, debater, não se sentir sozinho, poder compartilhar é extremamente importante. Eu colocaria que foi um dos grandes presentes para mim, desde a fundação, da formação desse rabino, poder ter rabinos. Um rabino, uma rabina, também precisa de rabinos, ou de um rabino, de vários rabinos. Foi um grande presente. Heschel diz que nenhuma religião é uma ilha. Podemos parafrasear e dizer, nenhum rabino deve ser uma ilha. Então, esse é um benefício do nosso conselho. Sim, tem gente de diversas instituições, como você mencionou, Rabino Luca, mas isso só enriquece. O mais relevante é o caminho conjunto que a gente está trilhando. É saber a sincronia do pensamento, do sentimento de cada um, a parceria. Então, até a gente pode colocar assim, menos importante da onde veio, ainda que, claro, isso tenha uma relevância pelo nível acadêmico, pela formação e tudo mais, mas saber como estamos caminhando juntos e como estamos compartilhando dos propósitos e objetivos comuns, no engrandecimento de nossas atuações como rabinos, como rabinas, e em nome das Kehilot que nós servimos. Rabino Gershon, queria convidar... Boa noite a todos, boa noite, Rabina Tati, uma alegria gigante estar participando mais um ano no Tikkun da Virada e espero que o próximo ano possamos estar participando presencialmente do Tikkun da Virada todos juntos. Boa noite, caros colegas, Sérgio, Uri, Luca, uma alegria gigante. E, bom, respondendo a tua pergunta, Luca, o que muda, acho que respondendo também um pouco à provocação deste Tikkun, acho que o que muda este Conselho Rabínico Reformista do Brasil é quebrar o eu. Sim? Agora pensamos no nós e não mais no eu. E acho que é algo fantástico poder perceber que não estamos sozinhos. Muitas vezes as determinações que os rabinos devemos assumir são realmente muito pesadas para apenas uma pessoa e são determinações que acabam influenciando toda uma comunidade. E o fato de poder apoiar-nos uns aos outros nos dá uma tranquilidade de saber que estamos agindo de forma certa, de forma correta. A problemática que temos dentro das nossas instituições são problemáticas que se refletem também em outras sinagogas. E, portanto, poder encontrar respostas em forma conjunta, esse nós que se abre para pensar não apenas na própria comunidade, se abre para pensar nos judeus do Brasil, porque o nome Brasil que leva ao nosso conselho é um peso muito forte. Nós vivemos num país, no segundo país da América Latina com maior número de judeus. E, portanto, as nossas comunidades judaicas, liberais, reformistas, atendem grande parte desse número de judeus que moram no Brasil. A responsabilidade nossa é enorme. E as determinações que possamos assumir irá influenciar o presente e o futuro das nossas comunidades. Uma determinação errada pode levar a afastar as pessoas das nossas instituições. Uma determinação certa pode também ajudar a que as pessoas se envolvam e abracem ainda mais a vida comunitária. E estamos também aqui juntos, porque assim como existe um nós positivo, um conselho rabínico estabelecido,
por rabinos reconhecidos y formados en institutos rabínicos reconhecidos. También existe un nos exterior que a veces acaba colocando en perigo as comunidades e pessoas de boa fé que se acercam a rabinos que não têm essa boa fé e, portanto, acho que o Conselho Rabínico Reformista do Brasil é uma entidade séria, reconhecida e que, aos poucos, irá dando a publicitar quais são as pautas para fazer parte de uma comunidade judaica, quais são as pautas para uma conversão séria dentro das comunidades judaicas do Brasil, quais são as pautas para uma carta de conversão para a agência judaica, como comemorar as festas, material que se produz, bom, tudo isso ali é esse nós que nos une. E neste tempo de pandemia, quando estamos trabalhando em forma virtual, ainda estamos muito mais perto uns dos outros. Obrigado, Rabino Gershon. Rabino Uri. Olá, Luca. Olá a todos que estão aqui. Rabina Tati, para mim é um prazer muito, muito grande a gente poder se reencontrar. É uma surpresa muito boa. E eu não vou esquecer e vou dividir com vocês uma pequena história. A Tati teve uma importância muito grande para que eu pudesse dar o meu primeiro passo em direção ao rabinato. Porque lá pelos anos de 2008, se não me engano, quando eu tive a oportunidade de ir a Israel, participando antes da Marcha da Vida, e eu estava tendo alguma dificuldade para conseguir uma entrevista no Hebrew College. Eu cheguei lá, encontrei a Tati sentada numa cadeira e comentei com ela daquilo que eu estava passando, e ela falou: você não vai levantar daqui enquanto você não for atendido. E a Tati estava certa, e eu fiquei lá, e eu acabei sendo atendido para minha entrevista, e por causa disso eu fui aprovado e comecei a estudar no Hebrew College. Não sei se a Tati lembra disso, mas eu não vou esquecer. E eu sou muito grato por esse momento, que foi realmente sensacional, para não dizer de todos os momentos que a gente pôde estudar juntos ao longo dos anos e participarmos de manifestações e de situações e rezarmos juntos. Então, Tati, eu já queria demonstrar minha gratidão e me colocar, mais uma vez, à tua disposição nesse teu caminho aqui em São Paulo e no Brasil. E eu, com isso, eu reproduzo um pouco do que os meus colegas disseram. Esse espaço, ele amplia o nosso trabalho, amplia a nossa voz nas nossas próprias congregações. Quando eu falo agora para o meu congregante, para a minha diretoria, eu falo agora com uma voz ampliada por uma discussão, por um debate, por decisões tomadas em um colegiado rabínico. Isso ganha um peso diferente. O nosso trabalho conjunto também favorece outras comunidades que não têm rabinos e não têm rabinas. Então, a partir do trabalho que nós temos em conjunto, nós podemos ajudar o crescimento e desenvolvimento de outras comunidades que já existiam, comunidades reformistas e liberais que já existiam no Brasil e que tinham uma dificuldade muito grande de ter apoio rabínico, e agora encontram nesse grupo um apoio maior e mais estável. Outra questão que eu vejo como muito importante é quando nós nos unimos e nos reconhecemos como rabinos reformistas, sem medo de dizermos que somos reformistas, e, na verdade, termos orgulho de dizer que somos reformistas, nós encontramos isso nos outros colegas e construímos juntos um judaísmo reformista brasileiro, com suas características, influências que vêm da Argentina, ou dos Estados Unidos, ou de Israel, mas na nossa relação, no nosso dia a dia, com as nossas questões, nós vamos construindo esse judaísmo que responde à época atual, atrelado à milenar tradição judaica, e, ao mesmo tempo, em absoluta integração com a cultura e a sociedade brasileira. Então, assim, são tantos ganhos que é difícil da gente imaginar por que a gente não fazia isso antes.
Mas não importa o que veio antes, ainda bem que a gente tem isso agora, e que a gente possa estar construindo esse espaço para as nossas colegas, na maioria mulheres colegas que estão vindo por aí, que estão se formando e que vão ocupar esse espaço junto com a gente daqui a pouquinho. Então, é uma alegria fazer parte desse conselho. E nós nos reunimos semanalmente, é bom saber disso, né? E de modo muito, muito regular, não é uma vez a cada... Não é em Rosh Hashanah Yom Kippur só. Obrigado, Rabino Uri. Eu queria começar a fazer a próxima pergunta, direcionar essa pergunta para Tati, a nossa mais nova membro do Conselho, o Rabá. Esse Conselho recebeu, em algum momento, uma crítica, que eram vários homens, então você está aqui para amenizar, pelo menos, não sei se mitigar essa crítica, mas a minha pergunta é, dada a sua expertise, né, com o Maram, que é a nossa organização irmã em Israel, que tipos de parcerias você acredita que o Conselho pode fazer no Brasil que um rabino sozinho não poderia? E qual é o ganho para a comunidade, para as nossas comunidades individualmente e para a comunidade brasileira como um todo dessas parcerias? Bueno, en primer lugar, decir algo con respecto a lo que estaban falando antes y decir que como nueva miembro del Consejo, nueva miembro de la comunidad SIPI, de su rabinato, la alegría de tener a los colegas unidos en un consejo y que puedan apoyar y guiar y que tenga cierta ayuda para este comienzo, es una bendición y creo que es parte del trabajo conjunto que el Consejo hace, el apoyo entre rabinos y rabinas y la colegialidad. Con respecto a las parcerías y a las oportunidades y al potencial que tiene estar formado como un consejo, lo primero que quiero decir es que una voz puede oírse, pero cuando unimos nuestras voces no solo son más fuertes, sino que tienen también más peso. En el Consejo Rabínico también, como rabinos de comunidades, representamos aún a más gente y estando juntos. Y en ese sentido podemos ser una voz clara, una voz de liderazgo, una voz que trae los valores del movimiento reformista, tanto en nuestras comunidades como hacia afuera, hacia la sociedad brasilera. Tenemos la posibilidad de tener una voz que diga qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que nosotros apoyamos, qué es lo que nosotros deseamos para una sociedad justa, una sociedad igualitaria, una sociedad pluralista. Y en ese sentido, como miembro de Maram y también de la CCAR, mi experiencia es que juntos somos más y que juntos podemos hacer también más por nuestro judaísmo y por nuestras comunidades. Hemos sido ordenados rabinos del pueblo de Israel y no solo rabinos de nuestra comunidad y de aquellos que nos contratan y que pagan el sueldo de los rabinos. Somos rabinos para el pueblo de Israel y en este consejo podemos juntos traer una voz distinta. Obrigado, Tati, pela resposta. Dado que somos rabinos do povo de Israel e precisamos pensar sobre questões, né, que não dizem respeito somente às nossas comunidades ou questões que dizem respeito às nossas comunidades e outras, e por isso encontramos, né, um lugar de cooperação onde as nossas vozes se fazem mais fortes. Eu queria perguntar e vou abrir para o grupo, quem se sentir confortável em mergulhar na discussão, quais são os nossos grandes desafios para o próximo ano, ou para o resto desse ano, mas olhando no médio prazo também, quais são nós que discutimos nas últimas semanas, né, sobre processos de Giur, talvez alguém podia falar um pouco mais sobre o que a gente vem fazendo nessa área,
e adicionar o que a gente vê como desafios para a comunidade brasileira nos próximos anos e como a gente, enquanto colegiado, pode estar contribuindo para esses grandes temas. Eu gostaria de acrescentar, Luca, talvez até como uma abertura para esse tema, eu vejo como um grande desafio nós podermos acolher talvez mais da metade da população judaica, segundo algumas pesquisas, alguns indicadores que nós temos, que está completamente alheia à vida judaica brasileira, né, de qualquer marco, né, de movimento juvenil, sinagogal, clubes, escolas. E ao olharmos essa população, eu entendo que nós, como rabinos reformistas e como rabinos que servem ao povo de Israel, como muito bem foi colocado pela Tati, pela rabina Tati Chagas, nós temos a capacidade e a voz de dizer para essas pessoas que elas são bem-vindas. Então, pessoas que eventualmente não se aproximam hoje de uma comunidade por sentirem que poderiam não ser acolhidas, eventualmente porque são, vamos dizer, os modelos atuais do que na antiguidade tinha a questão do tratamento em relação à viúva, ao órfão e ao guer, ao estrangeiro, a gente poder trabalhar com casais interreligiosos, nós podemos tratar com pessoas portadoras de deficiência e acolher, nós podemos tratar com casais homoafetivos e famílias que, enfim, que tenham dentro de si membros da população LGBT. Nós temos, assim, isso para dar alguns exemplos. Nós acolhermos, inclusive, com mais propriedade aquelas pessoas que, sinceramente, querem se tornar parte formal do povo judeu e se identificam com a nossa visão judaica liberal, com a nossa visão judaica reformista. E aqui entra naquilo que o Rabino Luca estava colocando. Enfim, eu vejo esse desafio da gente se aproximar de toda essa população e, ao mesmo tempo, poder engajar mais aqueles que já fazem parte das nossas comunidades, inclusive nesse movimento, né, de acolhimento e de expansão. É uma situação curiosa de expansão do povo judeu a partir do próprio povo judeu, daqueles que estão mais próximos da gente e a gente não está alcançando. Então, o nosso braço fica mais longo quando nós estamos aqui de braços dados e podendo abraçar esses grupos que eu estava me referindo. Então, eu vejo isso como um grande desafio para os próximos anos. Obrigado. Com relação à tua pergunta, Luca, acho que o grande desafio no qual estamos agora é, novamente, pensar no caminho de volta para as comunidades presenciais. Sim? Por 1 ano e meio, acabamos nos tornando comunidades virtuais e agora nós temos que reaprender a ser comunidades presenciais. Acho que isso é o primeiro desafio. E dentro desse primeiro desafio também é como incluímos a muitas das pessoas que não fazem parte da nossa comunidade, que acabaram sendo parte da comunidade virtual. Então, esse ali é um dos desafios, quem entra e quem não entra, e tentar estabelecer exatamente as barreiras claras e certas, quem é membro de uma comunidade, quem não é membro, quem realmente merece estar e quem não merece estar, mas dentro da bandeira da inclusividade, que é aquela que todos nós levantamos. Outro ponto que concordo com o colega Uri é a questão do modelo familiar. Sim? O modelo familiar do século XXI não é mais o modelo familiar do século XX. Mudou. Sim? Mudou. Um homem e uma mulher ser o casal. Agora tu tem homem com homem, tu tem mulher com mulher, tu tem transgêneros. Então, tudo isso aí mudou e a gente já está lidando e nós temos que derrubar
tabus dentro da comunidade judaica que foram muito estabelecidos. Não todo mundo fala abertamente o que é. Então, como essa comunidade judaica se prepara para lidar com um modelo de família completamente diferente que já temos dentro. E outro ponto, que é uma realidade, não apenas do Brasil, mas do mundo todo, é o aumento da assimilação, assim como tem pessoas que realmente mantêm unida a família, tem muitos outros que também acabam criando famílias multiculturais, multireligiosas, que fazem parte das nossas instituições e ver como esta comunidade se prepara para les receber. E por último, eu poderia também dizer que muitas das nossas comunidades estão chegando no centenário e a gente tem que parar para dizer, bom, agora que chegamos no centenário, queremos o quê? Porque as comunidades foram fundadas com uma finalidade, unir imigrantes, grupo de imigrantes. Nós não temos mais aqueles grupos de imigrantes, agora temos um judaísmo brasileiro. Muito bem, como é aquele judaísmo brasileiro? Quais são as pautas que irão guiar pelos próximos 100 anos a nossa comunidade e como a gente também se prepara no campo profissional? Estamos crescendo, tu falavas, Suri, daquela expansão. Bom, a gente está crescendo em quantidade, deve também crescer em qualidade e para isso nós precisamos também de pessoas capacitadas que possam abraçar as nossas comunidades e que possam dar resposta a muitas das instituições que não têm uma liderança religiosa. Excelente, Gershon. Sérgio, você gostaria de... Eu posso, com muito prazer. Assim, como todos colocaram, a gente tem inúmeros objetivos e inúmeras necessidades. E concordo 100% com cada uma delas, com a questão da volta ao presencial, que ainda que venha tecnologicamente manter um mecanismo híbrido, que isso está ligado muito à identidade, né? Entendendo que a tecnologia é o meio de levar a mensagem, não é a mensagem em si. Senão a gente estaria transformando a tecnologia, que é super importante, salutar, relevante, num ídolo, né? E esse é um perigo. Nós não somos canais de televisão, ainda que a CIP tenha o seu canal de YouTube e as sinagogas também, né? E ainda que a gente venha se preocupar com toda a qualidade da produção, na Broadway sempre vai ser melhor, eu garanto. Então, assim, qual é a nossa identidade nesse mundo que vai requerer uma identidade, requerer preservar a identidade e vínculo, ao mesmo tempo em que há um risco dessa identidade ser pasteurizada diante do benefício que a internet nos dá. Foi colocada a questão, concordo também plenamente, dos próximos 100 anos. Aliás, a área vai fazer ano que vem 80 anos, e exatamente alguém aqui dentro da área colocou a mesma coisa que você, Gershon. Só não colocou 100, colocou 80, mas muda o número, mas mantém a ideia. E o que nós queremos para os nossos, para os próximos 80 anos? O judaísmo recebido não é exatamente, necessariamente, aquele que vai ser transmitido, né? E esse é um ponto. E qual a forma do judaísmo transmitido? Ela vem acompanhada de muita incógnita. Por isso, também, o conselho é extremamente relevante pela troca de ideias. O conselho foi muito importante, por exemplo, na decisão do streaming, no momento em que... E agora, o que a gente faz? Hoje o streaming virou norma, mas lá atrás ainda havia uma questão em torno. E foi dito da questão dos imigrantes. Novo desafio, nós não somos mais uma comunidade de imigrantes, até pelo contrário, somos uma comunidade de emigrantes, em que a quantidade dificilmente vai aumentar, e aí o reforço da qualidade. E, nesse sentido, eu vou concluir aqui, porque a gente poderia continuar a elaborar, que a gente realmente trabalhar na assimilação,
porque a maior parte dos judeus ela era frequentadora de sinagoga nenhuma, né? No Rio de Janeiro, às vezes, tem um alvoroço só na época presencial. Quantos vieram na Neilá, na minha sinagoga, na tua sinagoga? Todo mundo em alvoroço. Mas fato é que, se contasse todos os judeus da comunidade carioca, a maior parte na Neilá, ponto alto, não foi nenhuma sinagoga. Então, esse é um desafio tremendo. Exige tempo, recurso, etc. Recurso humano, financeiro. Mas também tem outro desafio. Aquele que, apesar de estar dentro da comunidade, é assimilado dos valores judaicos. Ou seja, e isso é o ponto do movimento reformista. Trazer de modo muito enfático, efetivo, a dimensão dos valores judaicos, claro, sob a ótica reformista. Não é apenas ser judeu, mesmo que tenha seu pé fincado na sinagoga ou em alguma entidade judaica. É trabalhar a sua vida moldada por esses valores judaicos. E eu gostaria de acrescentar ainda mais um desafio, que eu acho que é um desafio da grande maioria das comunidades, talvez do mundo, que é o desafio do como a gente sobrevive, como é que a gente organiza as nossas comunidades, se estamos nos tornando, Rabino Sérgio, uma comunidade de exportadores de judeus para Israel, para outros centros, né, ou para Portugal, recentemente, né, uma leva de judeus brasileiros migrando para Portugal, ou seja, para os Estados Unidos, né? Como é que a gente se mantém enquanto comunidade? Eu acho que é um dos desafios que a gente vai ter que pensar, né? Se a Neilá, se a maioria das pessoas estão fora da Neilá, e a Neilá é a maior fonte de financiamento de muitas sinagogas, né? Como é que a gente sobrevive nessa realidade? E eu acho que parte disso tem a ver com um judaísmo que inspira as pessoas, que agrega, né? E um judaísmo que não se financia por 2 movimentos no ano, né? Ou por um momento no ano. Mas é uma mudança de cultura, isso, né? Na minha experiência, né, no Brasil, de 3 anos, não muita, mas eu vejo que muitas comunidades, né, tem 2 ou 3 doadores que são os grandes, né, mantenedores em situações de emergência, se recorrem a esses 2 ou 3 doadores, né? Como é que a gente cria uma cultura comunitária e que cada um é responsável, né, por um tijolo, e esse tijolo pode ser um pouco maior, obviamente, dependendo da capacidade da pessoa, mas que cada um realmente é responsável por um tijolo e o todo não se sustenta sem eles. Eu gostaria de complementar. Sim. Obrigado, Gershon. Gershon, não, a gente já está misturando os nomes de todo mundo aqui pelo horário e pela colaboração entre todos. Obrigado, Luca. Eu ia dizer assim, nessas questões de mudança de cultura, não só essa colaboração entre nós faz uma diferença, mas assim como nós estamos participando hoje desse Tikkun, que tem como base, e já bastante tradicional, né, já de mais de uma década, da Congregação Israelita Paulista, e nós estamos aqui juntos, e não é pela primeira vez, esse processo ele pode fazer com que as nossas sinagogas possam colaborar mais, e os nossos voluntários também ter uma interação maior, e as nossas diretorias, e possivelmente nós podermos resolver problemas e questões de ordem financeira e administrativa em conjunto. Porque até agora talvez a gente ouvisse um ditado muito repetido, né, e tão judaico, ele fala, olha, você precisa, Rabino, cuidar da lojinha. E aí eu diria que a partir de agora, quando nós temos esse conjunto, nós podemos ser parte de uma rede de lojas, né? Então, não de uma lojinha, mas assim, a gente pode ter uma administração conjunta em algumas questões, a gente pode ter o desenvolvimento de cursos em comum, parte deles, cada rabino oferece com a sua personalidade, com o seu jeito, da sua comunidade, um curso, um projeto, mas o desenvolvimento ele passa a ser feito em grupo. E isso nós ganhamos não no sentido industrial, em escala, mas no sentido espiritual. Nós nos enriquecemos uns com os outros, e com isso enriquecemos as nossas comunidades. E eu vejo um caminho, eu vejo com muito otimismo esse caminho de nós realmente crescermos, de eu ter um pouco de Ari na minha, e ter um pouco de Sibra
na minha sinagoga, e um pouco de congregação israelita mineira, com certeza, né, dado o tempo que eu passei lá, e comprovar que realmente o pão de queijo de lá e o doce de leite são insuperáveis. Talvez só percam para a Argentina o dulce de leite, mas a gente poder ter essa colaboração muito maior, que antes era pontual. Eu tinha certas colaborações com o Gershon no passado, mas era uma situação da relação de amizade entre eu e o Gershon. Hoje, além dessa amizade, nós temos um objetivo, um coletivo, né? Que certamente vai fazer muita diferença, não só para nós, mas para as nossas congregações. Eu acho que temos que voltar um pouquinho aos conceitos bíblicos, resgatar o Mahatzita Shekel, sim, o meio shekel, que o pobre tinha que dar meio shekel e o rico tinha que dar meio shekel, o pobre não ia ficar mais pobre e o rico não ia ficar menos rico, mas o importante desse meio shekel e o que a Torá nos transmite é que todo mundo tinha que participar, e não apenas aqueles dois grandes doadores, como falava Lucas. A construção comunitária é um compromisso absolutamente de todos. E é isso que nós, como rabinos, devemos repassar para as pessoas. A comunidade e o futuro da comunidade não está nas mãos de 2 ou 3, está nas mãos de todos, e a comunidade faz parte de todos e faz parte da nossa história. Cuidar da comunidade é cuidar, sim, do nosso lar, e nós temos que enxergar a comunidade como uma grande família. Então, nós queremos ver o futuro dessa comunidade, e para isso devemos todos, absolutamente todos, participar. Sim, e Gershon, eu acho que tem algo, você falou do judaísmo brasileiro que eu achei fantástico. Quando eu estive nos Estados Unidos, né, existia um orgulho da história dos judeus americanos, né, e da construção da comunidade americana, e da potência que eles viraram em termos de contribuição para os judeus do mundo. Eu vejo que aqui é o contrário. Eu, por exemplo, tinha escola judaica a vida inteira, nunca conversamos sobre a história dos judeus no Brasil, assim, sobre a história da imigração dos judeus no Brasil, na minha época, não sei como é que é hoje, mas na minha época, né? Então, existe, não sei, a gente tem esse complexo de que os grandes centros, né, exercem muita pressão e devemos nos voltar para os grandes centros, mas a gente tem que recuperar, se a gente quiser ter um futuro, a gente tem que se conectar com uma autenticidade e ter orgulho dessa autenticidade. Essa autenticidade tem que prover inspiração para a comunidade que aqui vive. Senão vamos todos para algum outro canto, onde essa inspiração será encontrada. Mas eu acredito que temos um potencial enorme, uma história dos judeus no Brasil enorme, de contribuição para o judaísmo e também para a cultura brasileira como um todo. E a gente tem que encontrar a nossa conexão com essa história e valorizá-la, né? Valorizá-la nas nossas conversas, nas nossas reflexões. Posso... Alguém quer falar? Tati, quer falar? Você está muda, Tati. Fala, Uri. Não, eu pensei que talvez você quisesse falar alguma coisa. Senão eu entro... Tá, então eu vou entrar com uma questão que eu estou vendo que algumas pessoas estão perguntando sobre a questão de conversão e do interesse. Então, assim, entre uma das discussões que nós estamos tendo é a importância da pessoa verificar se tem uma comunidade judaica liberal, filiada ao JR, a União do Judaísmo Reformista, na cidade onde ela mora, e se aproximar dessa comunidade, e poder ver se tem a possibilidade de se integrar a essa comunidade. Então, uma pessoa, por exemplo, que mora numa cidade distante de São Paulo, eu não vou poder orientar essa pessoa num processo de conversão, entre outros critérios. Esse não é o único, mas este é um critério que nós estamos discutindo. Então, só para falar muito rápido aqui, a Tainá tinha feito aqui uma questão. Mas nós podemos, Tainá, conversar, digo nós, Conselho Rabínico, e orientar as pessoas sobre quais caminhos podem existir para que isso seja possível. Nós queremos, em princípio, e por princípio, abraçar e poder mostrar, olha, nós somos dessa forma, você também quer nos abraçar? Então, nós servimos ao povo de Israel,
a partir de um olhar liberal, de um olhar reformista. Isso também é importante na escolha, né, do caminho. Diga, Sérgio. Então, Sérgio? Foi. Eu vou complementar em 10 segundos isso que o Uri falou. Procure uma comunidade, volta com aquilo que foi dito antes, acho que pelo Gerson, se não me engano, da seriedade dos membros desse conselho.